Muchas gracias, misionero Miguel Bermúdez Marín. Deus te siga bendiciendo grandemente. Muito Te obrigado, guarde, missionário te Miguel mantenga Bermudes siempre Marim. sano y fuerte. Deus te guarde e te mantenha Hasta saudável e obtener las promesas forte correspondientes a este tiempo final. até obter as promessas correspondentes a esse tempo final. En Mapachapa y en todos Uma los lugares saudação a allá, todos os irmãos lá em Mapachapa en donde están reunidos e em todos os los hermanos ahí con lugares nuestro hermano Miguel. onde estão reunidos os irmãos reunidos ali com o irmão Miguel. Están conectados también a través del satélite Amazonas y de internet. E também todos que estão conectados através do satélite Amazonas e da internet nos diferentes países. O satélite Eutelsat 8 Y allá también en Europa, en África e também lá na Europa, na y África demás lugares. Hoy domingo e nos demais 22 lugares. de septiembre de este año 2024. Hoje, domingo 22 de setembro deste ano 2024. En esta ocasión E também os que estão aqui nos presentes, encontramos aquí en este lugar. que nesta ocasião para nos tener encontramos así aqui nesse compañerismo lugar, los unos con los otros, para sim ter companheirismo uns com os outros, y su programa ao redor da palavra de Deus e seu programa correspondente a esse tempo final. a todos en este lugar, el lugar donde E ver a todos neste nuestro lugar, hermano Branham vio o lugar onde o nosso irmão Braham viu que tinha um povo y ali. vean, aunque dice el hermano William que E podría vejam, comenzar con mesmo que o irmão William disse poquitas personas, que poderia y un começar lugar com tan grande, pouquinhas pessoas em um pero lugar iba a tão llegar un grande, momento en donde mas chegaria um momento que no cabía más que una ia persona estar de ahí en tal ese modo lugar. que não caberia mais nenhuma pessoa aí nesse lugar, ou seja, estaria cheio. Y todo eso vean en una forma progresiva. E vejam, tudo isso de uma forma progressiva. Dios, esa obra E que fue Deus mostrada al reverendo William Branham, lo ia cual le mostró realizar esa essa visión de la obra que carpa. foi mostrada ao reverendo William Branham, que mostrou a ele nessa Hoy se visão da encuentra el capa. licenciado Benjamín Cruz y su hija, que Dios Hoje lo está bendiga. aqui o licenciado Benjamin Cruz e sua filha, que Deus o abençoe, filho do nosso irmão André, e as demais pessoas que estão nos Esta visitando. mañana, Sejam muito bem-vindos. también allá Muito bem-vindos nuestro nesta hermano manhã. reverendo, Luis Carlos, allá de Também o nosso irmão Bucaramanga, Luiz que Dios lo Carlos, lá bendiga. de Bucaramanga, da Colômbia, que Deus o abençoe. Hoje está aniversariando. Que Deus o abençoe grandemente. E o continua usando na sua obra, nesse tempo final, e também todos que nesse ano está aniversariando, do que resta deste ano, os meses que faltam, do que falta desse mês de setembro, outubro, novembro e dezembro, que Deus os abençoe grandemente. Para essa ocasião, temos o tema, o que acontece à trombeta final, e foi pregado 4 de outubro de 2008 em Cali, Colômbia. Vamos ler no livro do Apocalipse, no capítulo 11, versículo 15, em adiante, onde nos diz: E tocou o sétimo anjo a trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: Os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. E os 24 anciãos que estavam assentados em seu trono diante de Deus, prostraram-se sobre seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és o que eras e o que has de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. E iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos e aos santos, aos que temem teu nome, a pequenos e a grandes, e tempo de destruíres os que destroem a terra. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca do seu concerto foi vista no seu templo, e houve relâmpagos e vozes e trovões, e terremotos e grande saraiva. Aí em cima, para cima, ele escreve, aí do lado direito, nesse versículo, desde baixo, assim para cima, ele escreve: o templo aberto.
O que acontece à final trombeta? Podem sentar, por favor. Na mensagem, o selo predito, que foi pregado 1º de novembro de 2013 em Buenos Aires, Argentina, o Dr. William Souto Santiago disse: agora transcorreu a trajetória da igreja através das eras e nos encontramos em um tempo paralelo ao tempo de Jesus e dos apóstolos. Como o precursor João Batista terminou seu tempo e morreu, o precursor da segunda vinda de Cristo teve o seu tempo de ministério e também partiu. Na página 75 do livro de Citas, nesse extrato nos diz assim, de uma mensagem pregada pelo reverendo William Branham, parágrafo 644, nos diz assim: irmãos que estão ouvindo essa fita, eu era um grande tipo quando eu vim entre vocês, somente curando os enfermos e falando de visões e ensinando coisas. Mas quando eu fui lhes dizendo a verdade referente à palavra, por que vocês me deram as costas? Do lado esquerdo desenha uma estrela de Davi. Vocês pensam que eles estão realizando o que a Escritura diz? Sim, eles fazem deste modo. Agora, eu apenas posso entrar a um lugar. Todo homem me desamparou, mas tem uma coisa, ele se pôs junto a mim. Eu não fui desobediente à visão celestial que aconteceu lá embaixo no rio. Eu permaneci verdadeiro a ele e ele permaneceu verdadeiro a mim. Eu estou confiando nele algum dia, eu não sei quando, por uma coroação do meu ministério. E em cima do ministério escreve Elias. Eu estou me tornando tão verdadeiro como eu possa ser. Eu não sei o que será. Eu não sei quando será. Mas quando ele estiver preparado, eu estou. Eu espero que ele coroe meu ministério com isso. Me permitir tomar as vestes da palavra e vestir a sua noiva no traje da palavra e sua justiça. E eu espero que ele me permita naquele dia ficar de pé e dizer: eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí embaixo ele escreve: eis aqui o Cordeiro. E entre parênteses ele escreve Leão. Leão de Deus. Eis aqui o Cordeiro e Leão, entre parênteses, Leão de Deus e reticência. E do lado direito, assim para cima, em duas linhas, escreve. Ou seja, primeiro escreve a coroação do ministério de Elias, a coroação do ministério de Elias, e um pouquinho mais acima escreve: precursar é igual preparar o povo para a vinda do Senhor. A coroação do ministério de Elias, precursar é igual preparar o povo para a vinda do Senhor. E o nosso irmão William continua dizendo: que lhe dá a igreja do Senhor Jesucristo? Corrijo, o que resta à igreja do Senhor Jesus Cristo? O que lhe resta é o mesmo que Israel teve depois que João Batista terminou seu ministério. Nos resta essa etapa messiânica para a igreja, que não sabemos de quanto tempo será. E no livro das eras, o editado, na página 20, nos diz: ali
então aquelas pessoas boas de Éfeso tinham ouvido do Messias vindouro. João tinha pregado a respeito dele. Eles foram batizados no batismo do arrependimento para a remissão de pecados, olhando para diante, olhando para a crença em Jesus. Mas agora era tempo de olhar para trás, a Jesus, e ser batizado para perdão dos pecados. Era tempo para receber o Espírito Santo. E quando foram batizados no nome do Senhor Jesus Cristo, Paulo pôs as mãos sobre eles e o Espírito Santo desceu sobre eles. Agora, aquelas pessoas de Éfeso eram umas pessoas muito agradáveis. E se alguém tinha direito de sentir tranquilo, seriam eles. Observam como tinham progredido. Eles tinham chegado até o ponto de aceitar o Messias vindouro. Do lado esquerdo ele escreve Messias. Eles estavam o esperando, mas você não pode ver que não o bastante tudo isso lhes escapou? Ele tinha vindo e tinha ido. Eles tinham a necessidade de serem batizados no nome do Senhor Jesus Cristo. Eles tinham a necessidade de serem cheios do Espírito Santo. E na página 36, embaixo ali ele coloca um escrito que diz assim: a mensagem e ministério messiânico hoje como ontem. A mensagem e ministério messiânico hoje como ontem. E o nosso irmão William continua dizendo que não sabemos de tempo será, mas essa etapa será coroada com a vinda do Senhor Jesus, com os mortos em Cristo que serão ressuscitados em corpos eternos e imortais e glorificados, e a transformação de nós que estamos vivos. E na mensagem Revelando a Deus, na página 7, que também é um extrato do livro de Citas, ou seja, isso aqui é direto da mensagem, que está no livro de Citas, na página 123, que é o parágrafo 1074, ou 1094. Que começa na 122 e continua na 123. E essa partezinha aqui, que estarei lendo, está na página 123 do livro de Citas. Diz assim: e foi naquele momento que aquele apóstolo Pedro fez aquela grande manifestação. Estou na página 7 da mensagem Revelando a Deus, já passando para a página 8. E foi nesse momento que aquele apóstolo Pedro fez aquela grande manifestação. Senhor, para quem iremos? Viram? Nós estamos satisfeitos. Sabemos que tu e somente tu tens a palavra de vida para essa hora. Viram? E isso nos satisfaz. E eles não conseguiam explicar. Você não pode explicar a fé. É algo que você crê. E de uma forma tão sólida que nenhuma outra coisa poderia substituí-la. Portanto, eles conheceram que a palavra que tinha sido escrita para aquela era que eles estavam vivendo, a era messiânica, enquadrava com ele perfeitamente. Ele preenchia todos os requisitos que a palavra impunha. Aí ele escreve a era messiânica. Escreve do lado esquerdo. E o que eles poderiam fazer? Voltar para aquelas frias e formais igrejas das quais tinham saído? Se perguntaram: para onde iremos? Estamos persuadidos de que tu tens a palavra de vida. Viram? E eles não conseguiam explicar, mas creram. Vem? E Jesus disse isso para tirar o joio do seu grupo e assim os manter juntos. E de todas aquelas pessoas, somente 11 entenderam plenamente quem ele era. 11 porque Judas Iscariote não creu. Eles entenderam que ele era Deus e somente Deus. Agora, o meu tema nessa manhã é revelar ou desvelar a esse Deus. E do lado esquerdo desenho a pedra angular e as eras.
Em todas as épocas, Deus escondeu atrás de um véu, em toda a época. Mas foi Deus o tempo todo, viram? Mas Ele se manifestou escondido do mundo e se revelou aos seus escolhidos, como os apóstolos daquele dia. Agora, aquilo era Deus falando em Cristo. E desenha uma estrela de Davi do lado esquerdo. Agora, o homem, essa sempre tem sido a natureza do homem. Tem desejado ver a esse Deus fisicamente. Sempre o quis ver. Do lado direito e esquerdo desenha uma estrela de Davi. E o nosso irmão William continua dizendo aqui: por isso que Cristo, o anjo forte, vem com o livrinho aberto em sua mão e clama como quando ruge o leão, e 7 trovões emitem suas vozes. Os 7 trovões, dos quais o nosso irmão Branham disse que esses 7 trovões permitirão à noiva como se preparar para a fé de transladação. Isso está na página 128 do livro Os Selos. Diz assim: agora os 7 trovões do Apocalipse permitirão que ele mostre à noiva como se preparar para receber essa grande fé de transladação. E em cima ele escreve os trovões. E do lado direito desenha uma pedra angular e as eras, e para baixo escreve fé de rapto. Continua dizendo: o reverendo William Branham disse que os 7 trovões dará à igreja a fé para serem transformados e raptados e levados com Cristo para a ceia das bodas do Cordeiro. E tudo isso corresponde ao que o reverendo William Branham disse que o anjo disse a ele relacionado à terceira etapa. E na mensagem, senhores, é esse o tempo? Na página 50, embaixo nos diz, aqui está no parágrafo 267. Agora, está claro? Quando o primeiro selo foi aberto, o selo que estava dentro do livro, esses mistérios que estavam sendo proclamados, justificação, santificação, Igreja Católica Romana, protestantes, e quando todas essas pequenas batalhas e coisas deixaram esses cabos soltos na palavra de Deus, então vem o 7º anjo e os une todos, e os explica. E então, quando ele termina, 7 trovões falam. E ali ele escreve: os 7 trovões falam depois que os mistérios são consumados. E um pouquinho mais na frente, nessa mesma mensagem, vejam na página 52, que é o parágrafo 279, diz: os outros anjos foram mensageiros, homens da terra. Mas esse anjo, esse disse aos anjos da terra, de Laodiceia, da igreja de Éfeso, mensageiros da terra. Vem? Homens, mensageiros, profetas e assim por diante, para a igreja. Mas esse não veio da terra, ele desceu do céu. Que, vejam, vamos olhar ali na página 57 do livro Os Selos. Esse livro selado com 7 selos é revelado no tempo dos 7 trovões do Apocalipse 10. Vamos fazer uma leitura ali também para ter um melhor entendimento antes de entrar de uma forma mais profunda. Agora já é o tempo do fim, porque diz assim: e vi outro forte descer do céu, rodeado por uma nuvem e o arco celeste sobre a sua cabeça. Agora, se você observar, vai perceber que essa pessoa é Cristo, porque até mesmo no Antigo Testamento ele foi chamado o anjo do pacto, e agora ele vem diretamente aos judeus, porque a igreja chegou a seu fim. Bem,
continuado. E seu rosto era como o sol e os seus pés como coluna de fogo. Lembram o anjo do Apocalipse capítulo 1? Esse é o mesmo. Um anjo é o mensageiro, e ele é o mensageiro a Israel. Você viu? A igreja está a ponto de ser raptada. Ele vem por sua igreja. Em cima desse parágrafo que começamos a ler, ele escreveu Apocalipse 10. Do 1 ao 11 é igual a Apocalipse 11 do 3 ao 7 e 11 do 15 ao 19. Ou seja, é o mesmo. E no livro de Citas também, que é esse mesmo extracto que leímos, que é esse mesmo extrato que lemos, ou seja, que ele está posto aqui na página 85. Vamos ver ali. Página 85 do livro de Citas, no parágrafo 8. Vamos a ver. 7:22. Vamos ver 122. 122, aí está esse extrato. E aí ele escreve Apocalipse 10. Ou seja, escreve em cima desse extrato Apocalipse 10. O anjo forte é o mensageiro aos judeus. Agora, continuando aqui na mensagem, senhores, é este o tempo? Mas esse não veio da terra, ele desceu do céu, porque o mistério está todo consumado. E quando o mistério é consumado, o anjo disse, o tempo não será mais. E os 7 trovões soaram suas vozes, deram suas vozes. Do lado ele escreve Apocalipse 10, do 1 ao 6. Aparece depois que o mistério é consumado, então são ouvidos os trovões, ou seja, depois que o anjo forte fala que o tempo não é mais. E ele escreve ali na Bíblia, tempo de redenção. Escreve redenção. Ou seja, o tempo da dispensação da graça termina. E quem fala que o tempo já não é mais? A voz do anjo forte, e fala que 7 trovões emitem suas vozes. E se for algo para nos deixar saber como entrar à fé do rapto? Se for, correremos e saltaremos sobre a parede? Terá algo se preparando para acontecer? E esses velhos e vis corpos vai ser deixado a perder ou será mudado? Ó Senhor, viverei para ver, está tão perto que eu verei? É essa geração? Senhores, meus irmãos, que hora é? Onde nos encontramos? Vamos observar o relógio e no calendário para ver em qual dia estamos vivendo. Israel está na Palestina, em sua terra natal. O sinal do fim, a estrela de Davi de 6 pontas. E do lado direito ele desenha uma estrela de Davi e em cima escreve, o sinal do fim é igual de 2.000 anos atrás, sim, quase 2.500 anos atrás. A bandeira mais antiga está sendo hasteada. Israel está de volta em sua terra. Quando a figueira e as outras árvores lancem suas folhas, essa geração não morrerá, não passará, até que todas essas coisas tenham se cumprido. E Israel, no dia de hoje, as notícias estão emitindo alerta naquela região norte de Israel. Agora, vocês vejam, todas essas ameaças para o povo de Israel sempre existiram, mas cada vez está intensificando mais. Que Deus guarde e proteja Israel desses ataques. E que Deus os guarde, que Deus detenha um pouco tudo isso, porque ainda tem que ser selados. Os que têm que ser selados por esse anjo que vem com o selo do Deus vivo. Agora veja quando ele diz, correremos e saltaremos sobre paredes, perguntando, isso que vai acontecer com o escolhido de Deus ao obter essa fé do rapto.
em donde me enviaram, donde o irmão William falou. Enviaram para mim um lugar onde o irmão William falou que nesses corpos vamos experimentar. Quem enviou para mim, me envia novamente. É porque muitos enviaram e vai ficando para baixo e eu não marquei. Foi enviado para mim em foto. Se me estiver ouvindo, pode enviar para mim, não tem problema, para eu ler. Onde ele disse que nesses corpos, nesse corpo que nos deu tantos problemas, que Deus permita nós tirar proveito, mesmo estando nesse corpo, e ser de bênção para a obra nesse tempo. Aí ele estava falando, naquela ocasião, bom, vamos vendo como desde o irmão Branham ou desde antes, vamos ver se foi esse irmão. E ele enviou para mim nessa manhã. É esse mesmo. Eu te agradeço. O nome eu não tenho aqui agendado. O nome da pessoa que me enviou. Que Deus te abençoe. Muito obrigado por ter me enviado. Diz, eu espero que o anjo que acampa ao redor, isso foi 22 de junho de 1985, uma mensagem aos ministros em Monterrey, México. E eu espero que o anjo que acampa ao redor, o anjo de cada um dos filhos de Deus, possa ter um pouco de trabalho com e aqueles ao qual cada anjo pertence, e que não só esteja lhes defendendo, mas que também possa fazer algo mais para o conhecimento que você adquira, para que possa permitir que ele opere e faça algumas coisas mais que vamos necessitar mais adiante para benefício de todos vocês. Agora imagina, porque se a quinta dimensão vai abrir para o mundo, pois se encontrarmos a maneira que possa abrir a sexta dimensão, mesmo nós estando aqui na Terra ainda, para que o corpo teofânico de cada um de nós possa fazer algo mais. Então, observa, quando nós conseguir como fazer, então faremos, iremos fazer, mesmo que ainda tenhamos esse corpo terreno que nos dá tantos problemas. Agora, veja como o Espírito Santo tem ido nos guiando para isso, e vejam. E é escriturístico, vocês vejam como já vem sendo falado de tudo isso, porque nós vamos provar, vamos experimentar de tudo que tem nessa terra prometida do novo corpo, mesmo estando nesses corpos. Agora recordem que vão dizer, nos dê do vosso azeite. Por que será? Alguns esses escolhidos de Deus terão, em especial, esses escolhidos que estarão escutando a fé do rapto desde a grande capa catedral. Aqueles que sim ouvem e guardam em seu coração. Não aqueles que ouvem, são como lagartixa que não quer escutar. Porque, claro, não é para eles, é para os escolhidos que serão transformados. Esses são os que vão dar essa provadinha. E Deus vai permitir, porque veja, sim, se vai abrir a quinta dimensão, a sexta dimensão também vai abrir para os escolhidos. E vamos estar realizando certas coisas das quais temos estado falando. E vocês vejam, imagina, já que nos dá tantos problemas, vamos ver como faremos para que nos dê alguns benefícios mais, que é o que necessitamos deste corpo.
E quanto mais benefícios, quanto mais coisas boas possa fazer, menos coisas más fará. Quanto mais mantê-lo ocupado em coisas boas. É igual sua mente. Para atacar e evitar que cheguem coisas más à sua mente, então mantenha sua mente cheia de coisas boas. E então as coisas más não têm onde entrar, ou seja, as negativas. Pensamentos negativos não têm lugar onde tudo está preenchido com pensamentos positivos. Agora, vocês vejam como aqui o irmão Branham falando dessa fé do rápido e do que os trovões estará nos revelando. Ele diz, isso é algo para nos permitir saber como entrar a fé do rápido? Correremos e saltaremos em cima de paredes? Terá algo se preparando para acontecer? E esses velhos corpos, esses velhos e vil corpos, posto a perder, serão mudados? Eu viverei para ver? Estará tão perto que eu verei? Ou seja, tantas coisas que o irmão Branham falou ali, que aos escolhidos de Deus que estariam recebendo essas bênçãos, seria materializado para eles tudo isso. Aí ele escreve também fé de rápido, aí na página 52. E também tem outro lugar que fala que os trovões, é aqui mesmo na 53, embaixo, fala assim, pode estar mais perto do que acreditas. Isso me manteve atemorizado. Eu não fiz o suficiente. Onde estamos? O tempo não será mais. Ele anuncia que o tempo termina. O que acontece? Agora, irmãos, isso poderia ser assim? Pense seriamente, porque se for, então a pirâmide é unida à pedra angular, através dos 7 trovões. E ele escreve coroada e ele escreve a pirâmide é juntada à pedra angular através dos 7 trovões. A pirâmide é coroada pelos 7 trovões. E em inglês ele escreve na parte de cima. Ou seja, os 7 trovões. Agora o nosso irmão William continua dizendo. Portanto, essa terceira etapa é muito importante e é misteriosa, mas é parte do programa divino, da qual foi dada uma amostra no ministério do reverendo William Branham. E depois disso, o que vocês viram manifestado em parte, será manifestado em toda a sua plenitude quando vier o aperto. Na página 38 do livro de Citas, nos diz assim, no parágrafo 315. Toda a criação está gemendo, esperando pela manifestação dos filhos de Deus, esperando um lugar onde a enfermidade será. Levanta-te. E será deste modo. Os cegos receberão suas vistas, surdos e mudos. Nós oramos por eles agora, mas então você mandará. Vejam, é a palavra falada. Por lábios de um escolhido com fé de rápido. Mas você dará ordem, você mandará. Não diz que esses sinais seguirão os que creem, orarão pelos enfermos. Ele disse, expulsarão demônios.
eu farei, eles farão. Se disseres a este monte, não se eu digo, se eu disser, se tu disseres a esta montanha, mova-te, e não duvidares no seu coração, o que precisamos é adoção. Aí ele escreve a transformação e escreve Marcos 11, 22 ao 26. Do lado escreve, adoção é o que necessitamos, você mandará. E nos foi dito que antes, vejam, tem um momento onde isso estará sendo visto mesmo estando nesse corpo, nesses corpos. Em cima fala também, você não orará, você dará ordens. E escreve também, em cima do monte, a manifestação dos filhos de Deus. Você mandará, não orará. Ele escreveu aí também. Vejam na 3,16, no próximo parágrafo, aí, veja o que diz aí. Um pouquinho mais depois, e tenho a oportunidade de dizer a vocês o que aconteceu recentemente, trazendo dentro um novo ministério de somente falar a palavra. E então vai diretamente, coloca atrás, na mão das pessoas, novamente. Se eles vierem com a atitude correta e crerem, tem que acontecer. Então veja o importante da atitude, não ser arrogante, uma atitude correta e crendo. Com uma atitude correta e crendo, tem que acontecer. No livro Os Selos, aí na 281, do livro Os Selos, em espanhol, diz, eu acredito, não vou dizer em seu nome, mas na revelação da minha própria fé. O que aconteceu no Canyon Sabino no outro dia, eu creio que a hora se aproxima, quando braços e pernas serão restaurados, e veremos o glorioso poder do Criador. Se ele pode fazer aparecer um esquilo que nem tem reticência, então, aqui nisso, uma pessoa que uma parte do seu corpo faltasse, lá seria só isso, mas lá foi um animal completo. Do lado esquerdo para cima ele escreve, o poder criador, braços e pernas. E do lado direito, escreve braços e pernas restaurados, criados. E também escreve esquilos. Isso é no livro azul. Braços e pernas restaurados, criados. E também escreve esquilos. Pela palavra falada. E o nosso irmão William continua dizendo, ou seja, que temos que estar conscientes que virá um aperto para a igreja do Senhor Jesus Cristo e um aperto ou perseguição forte para os judeus também, do qual na página 119 do livro de Citas nos diz, no parágrafo 10:57. A coisa que temos olhado por diante por tantos anos, 4 ou 5 anos, pode ser um pouco mais, é a terceira etapa que foi vindicada. E eu estou seguro que vocês sabem o que é. Nunca haverá uma personificação disto, não pode ter. Agora está em existência. E eu fui a demonstrado disto, que isto aqui já aconteceu, para que possam identificar a sua presença entre nós. Mas isso não será usado em grande maneira até que o
concílio comece com seu aperto. E quando o fizer, os pentecostais e etc., quase personificarão qualquer coisa que se possa fazer. Mas quando vier esse tempo, o aperto, então vocês verão o que foi manifestado temporariamente no seu poder absoluto. Aí vemos esse aperto do qual o reverendo William Branham nos falou. E o nosso irmão William continua dizendo: no meio do aperto, os escolhidos serão transformados, os que estiverem vivos, e os que tiverem morrido serão ressuscitados em corpos eternos. Vejam, nessa mesma página 119, no parágrafo 1054, nos diz assim: como que seremos livrados desta perseguição? Diz: quando vier essa perseguição, não te assustes. Ou seja, que aí já está a advertência, e também que teremos que enfrentar nesses dias, porque vejam, quando vier essa perseguição, não te assuste. Há uma luz que diz que levará seus filhos. Ela não passará pela tribulação, ela nunca o fará. Ele disse que ela não. Ela será levantada, ou seja, será raptada. E aí escreve: a apertura, uma luz raptará os escolhidos. É igual Cristo em sua. Cristo em sua e continua aqui abaixo. Cristo em sua e continua aqui embaixo. Continua aqui embaixo. Em sua vinda. Uma luz raptará os escolhidos, é igual Cristo em sua vinda. A luz do milênio ou o milênio. Do lado esquerdo desenha uma pedra angular com reflexos. Agora, essa luz foi a mesma que o reverendo William Branham viu na visão da capa, falando a alguém mais acima. Consequentemente, em sua vinda, esse é o que estará dando à igreja o que ela necessita para ir no rapto e não passar pela grande tribulação. É a coluna de fogo, a luz nesse instrumento. O Senhor em sua vinda. Agora, continua dizendo. E o reverendo William Branham disse que a terceira etapa será manifestada em uma grande capa catedral. Portanto, tudo isso se juntará no cumprimento do que está prometido para Deus cumprir seu programa com sua igreja. Em um escrito, em um cartãozinho, o nosso irmão William escreveu: começa com a história bíblica e continua: o cumprimento do programa divino para cada era e dispensação. E entre parênteses, tem estado produzindo, e continua entre parênteses. Produziu a história bíblica, e entre parênteses, as histórias. Vou ler novamente. A história bíblica, o cumprimento do programa divino para cada era e dispensação, entre parênteses, tem estado produzindo, fecha parênteses, produziu, abre parênteses, as histórias, fecha parênteses, as histórias bíblicas, e continua: o cumprimento do programa divino para e do fim do século, que já foi profetizado
no Antigo Testamento e no Novo Testamento por Jesus, os apóstolos e os 7 anjos das 7 eras da Igreja Gentia, produzirá a história, e escreve bíblica, produzirá a história do fim do século, do fim do tempo, do último dia. O cumprimento do programa divino para e do fim do século, que já foi profetizado no Antigo e Novo Testamento por Jesus, os apóstolos e os 7 anjos das 7 eras da Igreja Gentia, produzirá a história do fim do século, do fim do tempo, do último dia. Ou seja, a história é a que agora está sendo realizada. Nós estamos fazendo história daquilo que eles profetizaram. É a realidade. Continua dizendo, o título de propriedade, o livro da vida do Cordeiro selado com 7 selos, que está na destra de Deus, contém tudo o que aconteceria principalmente de Cristo para cá, na dispensação da graça, e contém também coisas que correspondem à dispensação do reino. Na mensagem Os Ungidos do Último Dia, na página 65, o reverendo William Branham disse embaixo, uma partezinha passando para a 66. Diz, observa, no mesmo dia, quando esse mensageiro, não quando inicia, mas quando começar a declarar sua mensagem, vem a primeira etapa, cura, a segunda etapa, profetizando, profecia. Terceira etapa, abertura da palavra, a revelação dos mistérios. Não existe um ofício mais alto para revelar a palavra que profetas, mas a única maneira que o profeta pode ser vindicado é por meio da palavra. E recordem que a terceira etapa foi a abertura daqueles 7 selos para revelar a verdade escondida que tem estado selada na palavra. Aí escreve do lado esquerdo. Na terceira etapa, a abertura da palavra. E embaixo escreve profeta, 2 pontos, profeta, 2 pontos, para revelar a palavra. Viu? Então é nesse dia quando essa coisa está suposta a acontecer. E Janes e Jambres, os personificadores, aparecerão novamente, igual quando Moisés apareceu com a palavra original para falá-la. Eles apareceram para personificar exatamente bem. E agora aqui continua dizendo, estou na mensagem O Selo Predito. Quando nos fala da grande tribulação, também nos fala do reino milenial, nos fala do juízo final, no final dos 1000 anos do reino messiânico. Nesse livro ainda tem muitas coisas que estão sob esses selos, sob selos preditos, de coisas que hão de acontecer, as quais foram dadas por revelação divina em visão a em João apóstolo. Cristo deu a conhecer a João através do anjo, o seu anjo, o anjo do Senhor Jesus Cristo, do qual o reverendo William Branham disse que esse anjo é um espírito de profeta. E isso está no livro Os Selos. Na página 300 do livro dos selos em espanhol. Embaixo na 300 e a 301. E vamos a ver se acá também citas está. Vamos ver também se aqui em citas está essa porção. A 811 da página 94. Aí temos algo também aí que ele deixou escrito para nós. Aí, vamos ao livro na página 300, embaixo, diz assim.
Agora, se esse é o último tempo, a águia virá, correto? Agora, recordem, nos dias quando o leão veio, escreve leão do lado esquerdo. Leão, a palavra original, houve uma centésima página, uma parte que puseram atenção no leão. Quando o boi veio, apenas uma pequena partezinha ouviu a mensagem do boi. Nos dias quando o homem veio, então ele trabalhou entre os homens de uma maneira sutil e ele tirou um grupinho. E o que aconteceu? Satanás viu isso e os fez regressar quando os caçou com o sistema. Recordem, quando por fim chega a águia, do lado esquerdo ele escreve águia. Será a centésima página, centésima parte que o escutará. E ele escreve aí águia, assim seguido. 1% dos que o escutaram. E em cima ele escreve por 100 lós, traço, fátuas, Abraão, traço, prudente. E recordem que Jesus mesmo disse que se não apressasse sua vinda, não teria nenhuma carne para o rapto. A Bíblia não diz assim? Do lado esquerdo escreve rápido. Apressava a sua vinda. Então já podem ver onde estamos, não é certo? Estou tão feliz, não sei o que fazer. Eu não estou aqui unicamente para falar, mas também sou parte disto. Sou um de vós. Isso inclui a mim. Eu tenho família e também irmãos e irmãs que eu amo. E o Deus do céu tem sido tão bondoso em descer e revelar essas coisas por meio de seus próprios reticência, por visões que foram que provou por 30 anos ser a verdade. E estamos aqui. A prova cientista provou, a vindicação da palavra também provou. Então aqui estamos. Esta revelação vem de Deus e é a verdade. Captaram algo? Então pode ser que eu não tenha que lhes falar no domingo. Que maravilhoso. Ali ele escreve rápido em cima. Observa, no tempo quando Deus ia libertar o mundo antes do dilúvio, ele enviou uma águia. Quando decidiu livrar a Israel, também mandou uma águia. Você não crê que quando João estava na ilha de Patmos, essa mensagem era tão perfeita que não podia ser confiada a um anjo? Agora, um anjo é um mensageiro, mas você sabia que aquele mensageiro era um profeta? Você crê? Vamos provar. Vamos ver Apocalipse 22:9 para ver se não foi uma águia. Ele era um anjo, um mensageiro, mas era um profeta que revelou a João completamente esse livro do Apocalipse. Agora vejamos o que João viu. E tem um lugar no livro Os Selos que diz: Moisés será a mesma pessoa. E encontramos o mesmo no Apocalipse 20, versículo 8, algo assim. Acá tienen apagado él. Ahora vean. Vamos a ver la 326. Vamos ver a 326. Miren, dice. Vejam, diz. 326 abaixo. A 326 embaixo. Moisés era a mesma pessoa e vemos o mesmo no Apocalipse 22:8. Isso é para concluir isso das almas debaixo do altar, na abertura desse selo, os quais foram assassinados durante o tempo da morte de Cristo e o rapto da noiva. E ali ele escreve, o anjo que mostrou todas as coisas a João é um profeta. E ali escreve, é Moisés. Nosso irmão William continua dizendo aqui. Ou seja, nosso irmão William Marion Branham, página 301.
Agora um anjo é um mensageiro, mas você sabia que aquele mensageiro é um profeta? O creio? Vamos provar. Vejamos Apocalipse 22:9 para ver se não era uma águia. Ele era um anjo, um mensageiro, mas era um profeta que revelou a João completamente esse livro do Apocalipse. Agora vejamos o que João viu. Eu, João, sou o que vi e ouvi essas coisas, e quando as ouvi e vi, prostrei-me para adorar diante dos pés do anjo que me mostrava essas coisas. E ali ele escreve, o anjo que revelou o Apocalipse a João era um profeta. E ele, o anjo, me disse, olha, não faças, nenhum verdadeiro profeta receberá adoração ou mensageiro algum, porque eu sou servo contigo e com teus irmãos, os profetas, e com os que guardam as palavras deste livro, adora a Deus. Apocalipse 22, do 8 ao 9. No livro de Citas, na página 94, no parágrafo 811. Aí em cima escreve também, foi um profeta, e aqui escreve Elias. Foi um profeta, Elias, o anjo que trouxe a revelação a João. Vamos continuar na página 302. Agora, o livro era tão importante e é a palavra de Deus. Cuidado! Quando a palavra de Deus é revelada, tem que ser trazida pelo profeta, porque somente a ele chega a palavra de Deus. E em cima escreve Apocalipse 7, versículo 2, 11 do 3 ao 7, 14, versículo 1. Esse é o anjo com selo do Deus vivo. E Apocalipse 11 é o ministério de Moisés e Elias. E escreve também, o profeta é o que traz a palavra. Agora vejam na página 95, ali também, no parágrafo 819, diz, observa Moisés. Elias, depois que Moisés estava morto, e Elias tinha sido arrebatado ao céu, ele esteve ali no Monte da Transfiguração, com o seu sentido de falar, ouvir, entender e conversar com Jesus antes da crucificação. Agora, que tipo de corpo ele tinha? Observa Samuel. Depois de ter estado morto por quase 2 anos, foi chamado da cova naquela noite pela feiticeira de Endor e falou com Saul, e levou Saul, falou a Saul e mostrou coisas que iam acontecer. O espírito dele não tinha mudado, ele era um profeta. Quando o espírito de Elias vier sobre um homem, e aí do lado direito ele desenha uma estrela de Davi. Bem marcado aí, ou seja, quando o espírito de Elias, ele grifa bastante. Quando o espírito de Elias vier a um homem, será como Elias. Ele irá ao deserto, amará o deserto, ele será um odiador de mulheres imorais, ele estará contra as organizações, ele não se comprometerá com ninguém. Esse será seu espírito. Foi toda vez que veio. Moisés será a mesma pessoa. Agora vemos em Revelação 22:8 a mesma coisa, que foi o que lemos da página 326. Aí está o extrato. No final ele escreve aí, o anjo é igual Moisés e Elias. E do lado esquerdo para cima ele escreve, Monte da Transfiguração, Moisés e Elias em corpo teofânico. Monte da Transfiguração, Moisés e Elias em corpos. Monte da Transfiguração, Moisés e Elias em corpo teofânico. E aí em cima escreve, o anjo que trouxe a revelação a João, Moisés e Elias é igual a Apocalipse 22:8. Escreve também Samuel em teofania. Agora recordem que o que opera os ministérios é o Espírito Santo. Ele é o que opera o ministério que ele tenha que operar. Em uma das Bíblias, na parte que diz eu Jesus, eu não sei se eu li essa, em uma das Bíblias, onde fala eu Jesus enviei meu anjo, em eu Jesus escreve Espírito Santo. Agora, mirem o que diz nosso irmão William.
Agora veja o que nosso irmão ele diz. Isso vamos deixar aí quietinho, porque o reverendo William Branham disse que não é o Senhor Jesus Cristo, porque quando João quis adorá-lo, o anjo disse que não fizesse. Se tivesse sido o Senhor Jesus Cristo, teria recebido a adoração, mas vamos deixar isso aí quietinho. Isso vai ser esclarecido mais adiante. E alguns vão dizer, eu imaginava, o reverendo William Branham disse que poderia ter sido Elias, o profeta Elias, ou alguns dos profetas. Por quê? Porque é um espírito, um corpo espiritual, um corpo angelical de profeta. Porque Deus é o Deus dos espíritos dos profetas, ou seja, dos corpos angelicais teofânicos dos profetas. Agora a palavra vem aos profetas. Vejam na página 35 do livro de Citas. Parágrafo 293. Diz assim: muitos da reunião do meu novo ministério estão entrando. Um irmão batista de PLI, a filha dele, uma jovem, estava um pouco desviada. E quando ele chegou em sua casa, ela já estava salva. E está aqui nessa manhã para serem batizados e seguir em frente. E um homem, o senhor Softman, um irmão meu do Canadá, a sogra dele, estava numa situação doente e disse, você vai encontrar sua sogra quando chegar lá, muito bem. E assim aconteceu. Somente pessoas vindo e está movendo agora somente em sua infância, mas, esperamos o sumamente abundantemente sobre tudo. Estamos na águia em últimos dias, mas em uma hora gloriosa. Aí é que ele escreve embaixo, a infância do novo ministério. E em cima escreve, por um profeta, a terceira etapa é igual falar a palavra. Nosso irmão William continua dizendo, esse é o tipo de corpo que estão as pessoas crentes em Cristo, que partiram dessa terra e estão na sexta dimensão no paraíso. Estão em corpos espirituais, corpos teofânicos, corpos angelicais, igual ao corpo angelical do Senhor Jesus Cristo. Ainda tem um grande mistério aí. Agora vejam na página 10 do livro de Citas, parágrafo 84, nos diz assim, agora eu estou tratando o melhor, se Deus me ajudar, de me mover a outro tipo de ministério, se eu puder, especialmente na América. E esses sinais e milagres que foram feitos, sinais fenomenais, que por agora temos falado de 8 ou 10 anos e cobriu a nação, mas cada um sabe dele. Eu estou pedindo ao nosso Senhor que somente Ele permitir eu orar por seus filhos enfermos e deixar assim. Em cima ele escreve outro tipo de ministério. Agora diz, ainda tem um grande mistério aí, mas algum dia Deus vai abrir esse mistério e com certeza será na terceira etapa, no cumprimento da visão de uma grande capa catedral que foi mostrado ao reverendo William Branham. E na página 8, desse livro de Citas, parágrafo 51, nos diz, eu não quero que ministrar aos enfermos somente por lenços e etc. Eu estou tratando de me afastar, distanciar desta visão. Vocês vejam, e especialmente tão fraco como eu estou agora, você vai ficar em pé frente às pessoas, bom, então você começa e essa visão vem e eu quero me afastar e me tranquilizar, onde eu possa vir à frente e ter uma reunião diferente.
diferente. Eu quero me distanciar para poder eu descansar e dizer: Senhor, agora somente faça a sua vontade. Quando quiser que eu saiba alguma coisa, então tu me dê a conhecer, e eu guardarei o segredo em mim mesmo, a não ser que tu me digas, viu o que eu quero dizer? Então eu posso ir e orar pelos enfermos e mudar o meu ministério no todo. Eu posso ter reuniões mais longas, melhores reuniões e tudo, melhor do que eu podia antes. Em cima ele escreve uma mudança de ministério. E na página 25, parágrafo 1207, nos diz assim: e tem um escrito também no estudo bíblico, mas vamos ler. E depois, no final, leremos esse escrito. Vejam. Página 25, parágrafo 1207. Agora, oraremos pelos casos de emergência, mas depois de 2 noites, quero começar dentro do meu novo ministério. Eu quero levá-los para trás aqui nesse quarto, porque vocês sabem a visão. Quantos lembram da visão? Com certeza que sim, da capa e do quartinho. E aí em cima do parágrafo ele escreve: a terceira etapa, a capa e o quartinho. Agora, eu vou levar Meda dentro comigo na primeira noite, por causa de caso eu envie mulher lá dentro. Mas esse é um ministério que eu não posso deixar o público ver. Ninguém jamais duplicará isso, você viu? Não, Senhor, não. Eu sei que está à beira agora. Parece que é somente eu me estender lá fora e agarrar. Está posto ali mesmo. À noite eu estava sonhando antes de eu me levantar. Nessa manhã, o irmão Neville, eu estava sonhando o sonho e pensei no ministério. Eu não sei o que estava fazendo, mas seja o que fosse. Oh, você fala de coisas acontecendo. Eu nunca vi tais coisas. Eu acordei chorando e eu estava louvando. Do lado direito para cima ele escreve: a visão da capa. Continua no próximo verso 8. Eu tinha tocado na minha esposa assim, no rosto dela com minha mão, e eu estava louvando a Deus deitado ali. E em cima do parágrafo 208 ele escreve: a visão da capa, e tocou no rosto de Meda. E em cima escreveu: sem querer. Ou seja, ele estava sonhando e sem querer, ele bateu com a mão no rosto dela enquanto ele estava ali sonhando. Oh, eu sei que tem algo lá fora preparado somente para eu me estender e agarrar. Será maior do que jamais tem sido. Será formoso. Eu creio que Deus está se preparando para fazer algo grande. Em grande ele grifa. Mas agora temos que nos aproximar a Ele saudáveis e inteligentes e dentro da palavra de Deus. Não como algumas pessoas que falam sem pensar. É melhor ficar calado e esperar para que depois não estejam arrependidos com o que falaram. Para que não estejam arrependidos do que falaram. Do lado direito escreve: a terceira etapa. No estudo bíblico escreve: o novo ministério do quarto Elias. E o quinto Elias é o ministério do quinto Elias em outro profeta, que será um das duas oliveiras de Zacarias 4, do 11 ao 14, e Apocalipse 11, do 1 ao 14. Vejam na página 26, no parágrafo 219,
Diz, como vocês sabem, o meu ministério está mudando. Oh, que mudança gloriosa! Todos vocês lembram as palavras que têm estado ecoando. E toda vez que isso acontece, algo acontece. Quando eu começo a falar algo disto, vem a mim, diz a essa montanha. E por que tem sido assim? Tem sido fé. Qualquer coisa é por fé. Do lado direito assim para cima ele escreve, diz a essa montanha. Nosso irmão William continua dizendo, com certeza a pergunta por anos tem sido, onde, quando e quem tornará realidade essa visão? Porque não era uma capa do reverendo William Branham. Quando ele foi ali, já estava feita, já tinham atividades públicas, já se pregava, já estava pregando, fazia chamamento ao altar, o que indica que eram crentes em Cristo os que estavam aí. E Deus estava fazendo grandes coisas. Vejam na própria mensagem de hoje, na página 13 por ali, aí em uma partezinha ele fala, ou seja, que não estará ministrando novamente, ou seja, irmão Branham se foi e regressará na ressurreição dos mortos em Cristo, para o qual já estará operando a visão da capa, e aí terá um ministério novo. Dois ministérios que o Espírito Santo estará operando, que são os ministérios das duas oliveiras. Mas claro, se ele se foi, e o irmão William também se foi, então tem que ter um ministério no qual o Espírito Santo esteja na grande capa catedral operando os ministérios de Moisés e Elias. Eles vão regressar na ressurreição com corpo eterno e glorificado. Mas quando ele foi ali, já tinha um ministério operando ali. E o nosso irmão William continua dizendo, o anjo que acompanhava o reverendo William Branham também desceu ao quartinho pequeno, onde estava o nome que o reverendo William Branham procurava, o qual ele viu quando esteve nesse lugar em visão. Agora vejam, no livro das Eras, o editado, na página 22, nos diz, assim, se Jesus é Senhor e Cristo, então Ele, Jesus, e não pode ser outra coisa menos que Pai, Filho e Espírito Santo, manifestado em carne em uma pessoa. Não é Deus em três pessoas, bendita Trindade, mas um Deus, uma pessoa com três títulos maiores, com três ofícios, manifestando aqueles títulos. Escute uma vez mais. Esse mesmo Jesus é Senhor e Cristo. Do lado direito aí ele escreve, Jesus é Senhor, Pai, Cristo e esse, ou seja, Espírito Santo. Não é Deus em três pessoas, bendita Trindade, mas um Deus, uma pessoa com três títulos maiores, com ofício manifestando aqueles títulos. Escute uma vez mais. Esse mesmo Jesus é Senhor e Cristo, Senhor, Pai e Cristo, Espírito Santo, são Jesus. Porque Ele, Jesus, é ambos, Senhor e Cristo. Se isso não mostra a verdadeira revelação da divindade, então nada fará. Senhor não é outro, Cristo não é outro. Esse Jesus é o Senhor Jesus Cristo, um só Deus. Agora vejam aqui no estudo bíblico. Em um estudo bíblico ele escreve, aí atrás,
escreve um anjo mensageiro, um homem, um profeta, receberá e terá o nome de Deus, da Nova Jerusalém, e o nome novo do Senhor Jesus Cristo. YHWH será adotado, transformado. Um nome novo escrito que ninguém conhece, senão aquele que o recebe. E meu nome novo. E entre parênteses, escreve: escreverei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, a qual desce do céu da parte do meu Deus, e meu nome novo. E aí embaixo escreve Gênesis 41, e escreve Zefanat Paneah, e coloca um traço e escreve Deus fala, e ele, entre parênteses, escreve José vive, o que revela coisas ocultas. E Jesus recebeu um nome novo e tem a ver com a revelação. E em cima escreve, e cumpre as coisas secretas. Mais embaixo escreve, o faraó deu a José o nome que era sobre todos os nomes. Nesse outro aqui também escreve a família de José, sua descendência entre os gentios, hoje José, e entre parênteses Zefanat Paneah, o que revela coisas secretas. E aí fecha parênteses e escreve Cristo. Azenat, traço, a igreja gentia. Efraim, traço, a igreja, seus filhos. Manassés é igual Israel, seus filhos. Agora miren, em el libro de los sellos. Agora vejam no livro Os Selos. Na página 304. Na página 304, vamos ver ali. Nas eras ele nos fala também. Vão procurando onde fala que será mais maravilhoso do que nós imaginamos. Mas vejam a 304. De los sellos, do livro Os Selos. Diz assim: 304 abaixo diz: 304 embaixo. Por meio dela teve dois filhos chamados Efraim e Manassés. Gentios, latino-americanos, e em judeus escreve 144 mil, os quais foram acrescentados a Israel. Quando Israel os abençoou, através de cruzar a mão do menor ao maior, e nisso cruzou a bênção dos judeus ao gentio. Você viu? Cruzou as mãos para que a mão direita caísse sobre o menor, sendo a igreja menor, a que ia entrar, a igreja mãe, estava parada no sol e pariu esse filho. E observa que para tomá-lo Israel cruzou suas mãos, sendo um tipo, sendo ele o tipo. Do lado esquerdo para cima ele escreve: a direita é igual sobre o menor. A noiva de Israel lá no início, a mão de Israel no início foi cruzada do Israel ortodoxo para a igreja, e o Espírito Santo tendo cruzado as mãos de Israel. Ele mesmo disse: Deus cruzou minhas mãos. Ele não teve nada a ver com o assunto. Então José, sendo rejeitado pelos seus próprios irmãos, por sua própria gente, tomou uma esposa gentia, assim como Jesus fez também, o qual, sendo rejeitado pelos judeus, tomou uma esposa gentia.
Em cima escreve José, e em cima de José escreve Jesus. E sua esposa, ele escreve a noiva, e sua esposa gentia, e seus 2 filhos. E escreve também, hoje se materializará com os escolhidos gentios e hebreus. Os 2 filhos da noiva gentia e hebreus. Ele escreve ali também. Agora eu quero ler nas Escrituras. Essa é a maneira que devemos ensinar isso. Depois que calaram, Jacó respondeu. O que tinha acontecido é que eles tinham ido aos gentios e agora estava tendo um pleito porque eles eram judeus, dizendo, homens e irmãos, ouve-me. Simão contou como primeiro Deus visitou os gentios para deles tomar um povo para seu nome. Agora, o sobrenome da minha esposa antes de se casar foi Broe. Quando nós nos casamos, o sobrenome dela então se tornou Branham. Aí ele escreve senhorita Broe, senhora Branham. Jesus tira sua noiva de entre os gentios. Assim a Escritura nos diz, como vimos no tipo de José. E do lado direito ele escreve José e escreve Senhorita Jesus, Senhora, e deixa uma linha em branco. Agora, veja onde citamos em Eras 230, vamos ver aqui, nesse outro. Nesse aqui é 232, esse aqui deve ser a 230, vamos ver. 230 e 231 nos fala também. Aqui diz também que ele vai dar ao vencedor uma pedrinha branca. E na pedra, e aí ele grifa, não sobre, mas na pedra um nome novo que só o dono conhece. Agora, a ideia de um nome novo é uma ideia conhecida. Abrão foi mudado para Abraão, Sarai para Sara, Jacó para Israel, Simão a Pedro, Saulo para Paulo. Esses nomes trouxeram uma mudança, ou foi dado por motivo de uma mudança. Foi somente depois que Abraão e Sarai tiveram seus nomes mudados pelo Senhor que ficaram preparados para receber o filho prometido. No caso de Abraão, ele tinha que vencer, então foi chamado príncipe. No caso de Simeão e Saulo, a mudança deles veio quando eles receberam o Senhor. E hoje em dia, cada um de nós, os verdadeiros crentes, temos tido uma mudança de nome, somos cristãos. Nome dispensação, ele escreve aí. É um nome que é comum entre nós, mas algum dia teremos outra mudança. Com certeza receberemos, ele escreve, na adoção, receberemos um nome novo. E escreve o do Pai. Muito bem. Pode ser que esse nome tenha sido nosso nome original e verdadeiro, escrito no livro da vida do Cordeiro desde a fundação do mundo. Ele conhece o nome, mas nós não. Algum dia, e ele escreve, 8º dia. Segundo sua boa vontade, nós também conheceremos. Agora, na 354, que foi a que citamos agora, aqui é a 360. E escreverei sobre ele meu nome novo. Meu nome novo. Quando tudo se tornar novo, ele também terá um nome novo. E esse nome também será o nome da noiva. O que é aquele nome, ninguém se atreve a conjecturar. Teria que ser uma revelação do Espírito, dada tão contundente que ninguém se atreveria a negar. Mas, sem dúvida, ele deixará aquela revelação para o dia que ele deseja mostrar o nome. É suficiente conhecer que esse nome será muito mais maravilhoso do que nós jamais poderíamos imaginar. Aí ele escreve o nome novo do Senhor. Nosso irmão William continua dizendo, ou seja,
que tem um nome. E o nome mais importante tem que ser o nome novo do Senhor. Não existe outro nome mais importante. Portanto, aí tem um mistério. Mas ao reverendo William Branham lhe foi dito pelo anjo que o acompanhava: disto não dirás nada a ninguém. E isso é para que não surjam imitações e atrapalhe o programa divino. A coluna de fogo, que é Cristo, o anjo do pacto, o Espírito Santo, também desceu ali. Ou seja, que no cumprimento da visão da capa, no cumprimento da terceira etapa na visão da capa, a coluna de fogo, o anjo do pacto, Cristo em Espírito Santo, que guiou o povo hebreu, o libertou, os guiou pelo deserto e os levou à terra prometida, estará ali. Ou seja, aí, quando ele fala do futuro, estará ali. Hoje podemos dizer, está aqui, hoje. Ele disse, estará lá, na grande capa catedral. Hoje essa coluna de fogo está aqui, tão simples assim. Vejam essa mensagem, os ungidos do último dia. Agora, o que é que estará ali? Na parte de trás desta mensagem colocaram a visita do anjo, que é um extrato do livro, no livro de Citas, na página 13, no parágrafo do 97, é o 98, página 13. Está assim na metade da página, um pouquinho mais embaixo. Um pouquinho mais da metade. Diz, aí dentro da capa, aí é que está colocado isso aqui, que está escrito algo ali. Dentro da capa eu vi uma lona estirada à altura de uns 4 pés. E uma porta nesse cercado de lona, dentro desse cercado de lona, um pequeno quarto quadrado de madeira. E uma dama estava perto da cerca da capa, anotando o nome de uma dama que estava em uma maca. E também tinha um homem com muletas, atrás da maca tinha um homem de muletas, e a dama anotou seu nome e o cartão também. E um homem forte veio e empurrou a dama na maca através da porta, dentro da lona, e através da porta entrou a esse quarto de madeira. Eu vi o som suave que é produzido pela luz que acompanha o meu ministério. Eu vi que se foi de mim ao quartinho, e o anjo do Senhor ainda estava junto a mim no ar. Ele me disse, ou seja, que o irmão Branham ainda não tinha descido, e nem o anjo também. E ele me disse, eu te encontrarei ali. Eu vi que a mão dele apontava para o quartinho. E ele continuou, essa é a terceira etapa. Ele escreve, o som suave. Eu disse, eu não compreendo isso. Ele respondeu, ali dentro te encontrarei. E aí ele escreve, é o ministério do Senhor em sua segunda vinda. Está ou não está a coluna de fogo no meio do povo hoje? Claro que sim, porque é o ministério messiânico. E esse é o que está trabalhando, operando no meio da igreja noiva. E eu observei, eu vi uma daminha doente saindo da porta do outro lado do quartinho e já não estava sob a maca, mas ela estava empurrando-a. E tinha uma dama ali para anotar o seu testemunho, gravar em um gravador, e perguntou a ela o que tinha acontecido no quartinho. Ela respondeu, eu não sei. Então o homem saiu carregando as muletas e a dama perguntou
a ele o que tinha acontecido no quartinho, e ele respondeu: eu não sei. O anjo do Senhor disse: isso não será um espetáculo público. Não está escrito nas Escrituras, as palavras do nosso Senhor, que quando orares, entra no seu quarto, fecha sua porta e ora ao seu Pai, que está no céu e que te ouve secretamente. E o teu Pai que te ouve secretamente te recompensará publicamente. Não faça como os hipócritas que fazem uma exibição pública das coisas, mas entra no seu quarto, na sua câmara secreta. Então o anjo do Senhor e eu descemos ao pequeno quartinho, e o que ele me disse ali eu tenho que guardar como segredo o restante da minha vida. E do lado esquerdo ele escreve: a capa e o quinto Elias, segundo Moisés e segundo Jesus. Agora vejam, a obra do Espírito Santo, a coluna de fogo, já nessa etapa que será visto tudo isso, que serão milagres internacionais e tudo isso. Mas agora, onde ele está trabalhando é na alma de cada escolhido. Ou seja, esse é o lugar secreto. O lugar que, pela palavra falada, virá a existência através dos seus filhos que coloquem a palavra bem e vai produzir tudo o que será falado, porque é a coluna de fogo em seus filhos. Agora veja, continua dizendo. É que ele tem estado em sua igreja. Ele disse: eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. E vejam até onde chegará no fim do mundo. Chegará ao cumprimento da terceira etapa, no cumprimento da visão da capa que foi mostrada ao reverendo William Branham. Se ele disse que estaria com seu povo até o fim do mundo, e ele disse que o fim seria em uma grande capa catedral, então ele está conosco, operando, trabalhando, cumprindo o que ele prometeu. A sua presença no meio do povo, que é a coluna de fogo que o reverendo William Branham viu falando a alguém mais acima de onde ele estava. E agora continua dizendo, é um mistério, mas quando esteja cumprindo, já não será um mistério. Será uma realidade, da qual ele disse no livro das Eras, na página 40, diz assim: vamos observar o que a Bíblia nos diz a respeito desse sábado de repouso, porque o que entrou no seu repouso está entrando, não é somente entrando, mas permanecendo ali no repouso. O repouso eterno, do qual o sétimo dia somente é um tipo, uma representação. 7 é completação. O 8 é o primeiro dia. A ressurreição de Jesus foi no primeiro dia da semana, nos concedendo vida eterna e repouso eterno do sábado. E então aí do lado direito ele escreve: oitavo dia é igual ressurreição. Então vemos por que Deus não pôde nos dar um certo dia de semana como um sábado de repouso. Temos entrado em e permanecemos em nosso repouso, o que Israel não pôde fazer, tendo somente uma sombra da verdadeira substância que nós gozamos. Porque uma pessoa vai querer voltar para uma sombra, uma representação, onde hoje temos a realidade? E do lado direito ele desenha uma estrela de Davi e escreve: melhor a realidade do que a sombra, a tipologia. E escreve também: para que voltar para a sombra, a representação, quando você já tem a realidade? Para que ir à sombra, aos tipos e ao que foi falado? Referente ao que seria o cumprimento dessa palavra que foi falada, profetizada, se hoje temos a realidade. Vimos o que acontece ao final da trombeta. Vimos assim alguns lugares que estivemos lendo, e uma das coisas que vimos ali é a fé do rapto que seria dada à igreja nesse tempo final.
que é uma das coisas que estaria acontecendo e que a igreja estaria recebendo para assim estar preparados para em breve ser transformados e raptados. E também vimos que virá um aperto. Também vimos ali tudo que já estará sendo realizado no final, nessa grande capa catedral, que foi mostrada ao reverendo William Branham, onde ele viu pregação, chamamento, fila de oração pelos enfermos. E tudo isso que nós estamos vendo que está em um entrelace que cada vez mais vai aumentando mais e mais até chegar a essa atividade que ele viu. Ou seja, chegaremos a essa atividade. E quando estivermos nessa atividade, se Deus nos permitir dizer, essa é a atividade da qual o reverendo William Branham falou que ele foi levado e a qual o anjo estava mostrando a ele, então aí nós saberemos. E se for somente para os escolhidos, e que eles conhecerão e saberão que essa é a atividade, porque para esse tempo nós já vamos estar usando, se não estivermos usando completamente, estaremos bem pertinho usando essa comunicação, poderemos conhecer, saber coisas que somente que poderemos conhecer, saber coisas que somente a pessoa saberá. Tem uma escritura de Paulo que fala, eu estive lendo, depois nós vamos procurar, vamos ver se a encontraremos. Que foi dirigido por el Espírito, foi movido. Que ele foi levado pelo Espírito. Vamos ver se é Hechos. Vamos ver se é em Atos. Já que tocamos aí algo aí. Já que 21, tocamos aí Atos 21. Por aí se lo... Ou seja, que há algo aí. E hallados los Hechos 21, 4. Atos 21, 4, veja. Encontrando os discípulos, ficamos ali 7 dias, e eles disseram a Paulo pelo Espírito que não subisse a Jerusalém. Atos 21, 4. Aí como que tinha uma tecnologia muito avançada, não tinha celular. Assim que, bueno, bom, algo tem aí nesse ambiente apostólico que teve lá, que o irmão Branham disse que os dias apostólicos voltarão. Que Deus nos ajude a estar preparados para usar essas dimensões. Vejam, se tem estado usando a quarta dimensão até onde Deus tem permitido e o que tem conseguido, com isso que tem conseguido, quanto mais quando o Filho de Deus coloque bem a palavra e possa usar tudo isso sem limitações, ou seja, que isso será algo tão glorioso, e isso é algo para nós, não é para outro povo, é para você e eu. O que acontece à final trombeta. Vamos ficar em pé. Não sei se tengamos algum cântico. Eu não sei se temos algum cântico, pode ser o da coluna de fogo, ou algum que tiverem preparado. E assim, com esse cântico, vamos deixar a mensagem que temos para hoje.
José Guilhermo, diretor dos cantos, pode passar à frente e nos dirigir um louvor. Não sei se ele tenha uma já preparada. El cántico número 147, frente al cumplimiento. Estoy frente al cumplimiento más grande de toda la historia. Es la segunda venida de Jesús junto a Moisés y Elías. Estoy frente al cumplimiento más grande de toda la historia. Es la segunda venida de Jesús junto a Moisés y Elías. Y hoy puedo ver este evento tan grande en nuestro medio acontecer. Serán los muertos resucitados y al verlos seré transformado. Ahora que el ángel del Señor está adoptado. Y hoy puedo ver este evento tan grande en nuestro medio acontecer. Serán los muertos resucitados y al verlos seré transformado. Ahora que el ángel del Señor está adoptado. Hoy camino en su palabra, en la palabra del Rey, que el ungido está hablando a mi corazón, y en su mensaje puedo ver mi transformación. Hoy camino en su palabra, en la palabra del Rey, que el ungido está hablando a mi corazón. Y en su mensaje puedo ver mi transformación.
y hoy puedo ver este evento tan grande en nuestro medio acontecer. Serán los muertos resucitados y al verlos seré transformado. Ahora que el ángel del Señor está adoptado, y hoy puedo ver este evento tan grande en nuestro medio acontecer. Serán los muertos resucitados y al verlos seré transformado. Ahora que el ángel del Señor está adoptado, y hoy puedo ver este evento tan grande en nuestro medio acontecer. Serán los muertos resucitados y al verlos seré transformado. Ahora que el ángel del Señor está adoptado, ahora que el ángel del Señor está adoptado, ahora que el ángel del Señor está adoptado. Amén. Podemos cantar uno más. Podemos cantar el de la columna de fuego, si la tiene allí. Y no sé si Ruth estaba por ahí, que nos acompañe con ese toque. También, y que todos juntos cantemos ese canto y vean, es el Espíritu de Dios E vejam, moviéndose en medio del pueblo. é o Espírito de Deus movendo no meio do povo. Y Él pasa y se asienta y obra allí. E ele passa e opera ali Persona pide y desea. da forma que a pessoa pedir e desejar. Recuerden que el creyente Recordem que o crente tiene acceso a esos tesoros tem acesso a esses tesouros da terra prometida. y cuando el Espíritu Santo se mueve E quando o Espírito Santo se move y está ahí la persona en conexión e a pessoa está aí con esa dimensión, conectada com essa dimensão, todo es posible tudo é possível para el que cree. para o que crê. Él dijo que estaría con vosotros hasta el fin del Ele mundo, disse que estaria en convosco una gran carpa catedral. até o fim do mundo, em ele uma está aqui grande hoje. capa catedral. E hoje ele está aqui. No hay nada imposible Não existe nada impossível para el que cree. para o que crê. ¿Ve? La fe no razona. Viram? A fé Não, que será não arrazoa, impossível, não raciocina. Ah, isso La fe será que é cree possível? Não. Y A acepta, fé acredita e aceita. y vean, el Espíritu Santo ejecuta. E vejam, o Espírito Santo vem e executa. Por eso cuando ella dijo, mis hijos, Por isso, quando ela disse, meus filhos, eso, caso de la hermana Tirra, esse é o caso da irmã ¿qué fue lo que Ratinway. hizo el Espíritu Santo allí? O que o Espírito Santo fez ali? Habló el hermano Branham y dijo, yo te lo doy. Falou ao irmão Branham e disse, Porque eu te ella había os dou. hablado, Porque ela tinha falado, Eso crendo que habló. Y nisso seguida, el que Espíritu Santo falou, dijo, yo te lo doy. e em seguida o Espírito Santo São disse, tuyos. eu te os dou, são Ella pidió teus. la cosa correcta.
Ela pediu a coisa correta. Porque um filho de Deus não vai pedir outra coisa que não seja a perfeita vontade de Deus. E não lhe vai dar nada que não seja a vontade do Senhor. Sempre vamos pedir conforme a sua vontade, a sua perfeita vontade. E verás como essas palavras de São Marcos capítulo 11. Diga a essa montanha. Não trata de dizer, bom, eu vou ver. Não, diga, diz que se mova e será movida. Porque a coluna de fogo, o Espírito Santo, que faz. O Espírito Santo é que faz a obra, mas necessita de instrumentos. A coluna de fogo. ¿Quién hace la preparación? La columna de fuego. Esa es la que nos está enseñando. Es el yo soy, el mismo ayer, hoy y siempre. El Dios de Abraham, de Isaac y de Israel. El Dios de los espíritus de los profetas. La columna de fuego que llenará de gloria este gran templo, el que hará milagros y maravillas, se está encarnando hoy en nuestras vidas. La columna de fuego que estuvo en los Josué frente a su pueblo, el que peleó y venció con su gran fuerza y los llevó a la tierra de leche y miel.
nos está hablando hoy por su instrumento, nos está preparando para nuestra adopción. Él es el mismo Dios, el gran yo soy, la columna de fuego que estuvo en los profetas y en Jesús, que estuvo en su ángel mensajero, hoy está aquí, hoy sigue aquí. La columna de fuego nos está hablando hoy por su instrumento, nos está preparando para nuestra adopción. Él es el mismo Dios, el gran yo soy. Y esa misma voz que nos está preparando, e essa mesma voz que está nos preparando é a mesma voz que chamará aos que serão ressuscitados. A mesma voz que chamou Lázaro para que saísse do túmulo. É a mesma voz, a voz de arcanjo, que nesse tempo final chamará. A mesma voz que Jó diz, e então chamarás e eu te responderei. O que acontece à final trombeta. Vamos deixar assim com esse tema. O que acontece à final trombeta ao nosso precioso irmão e amigo, o Dr. William Soto Santiago.